Tá gravando tudo aí? Olha que beleza. Olha que coisa. E tá errado, isso que é o pior, né? Mas New England devia ser turva, e ela tá cristalina, vai entender, vai entender. Meu nome é André Valparda, aqui da Cervejaria Mestre das Poções, do projeto Cerveja Raiz. E esse vídeo aqui é para contar um negócio que vem passando na minha cabeça ultimamente. E eu tô achando meio esquisito tudo isso. Talvez uma percepção meio atrasada da minha parte, mas eu queria comentar isso com vocês. E se vocês tiverem algum comentário para colocar, coloca aí embaixo. Já aproveita e bota o sininho aí para me seguir. Esses trends sempre, cara. Dizem que eu tenho que fazer isso todo vídeo, me apresentar e pedir para você me acompanhar. Você me acompanha se você me quiser, tá? Se você me quiser, tá? Beleza? Mas enfim. O que eu ando pensando ultimamente, que é o papel da cerveja no mundo. E por que nós bebemos cerveja? Eu estou postando uns vídeos aí com umas comidinhas que eu faço para acompanhar as cervejas que eu faço aqui, por lazer, tá? Mas o que eu venho pensando é o papel da cerveja no mundo. E historicamente a cerveja sempre teve um papel muito importante. A cerveja transformou a maneira da gente ver certas coisas no mundo de uma maneira radical. A gente não seria, quando eu digo a gente, eu digo no sentido, nós seres humanos, a humanidade presente aqui, nesse momento, nesse planeta, tá? Nós não seríamos os mesmos se não fossem a cerveja. Nossa história seria completamente diferente. A cerveja sempre foi considerada como um alimento, como algo essencial para a vida, como algo essencial para sustentar a família. Não é à toa que os trabalhadores egípcios eram pagos em cerveja. Não é à toa que na Idade Média se bebia muita cerveja, que era mais saudável beber cerveja do que beber água. No exército americano, lá durante a Guerra da Secessão, fazia parte da ração dada para os soldados cerveja. E se não era possível dar cerveja, eles mandavam melaço. Eles davam melaço para que os soldados pudessem fazer uma cerveja, nem era conservada, uma cerveja primitiva, com uma espécie de um pinheiro chamado Strauss, algo assim, para que os soldados pudessem fazer essa, entre aspas, cerveja, porque não ia malte, tá? Mas para eles terem algo fermentado com um pouco de álcool, tá? E aí a gente está falando de uma breja de 2%, por aí, que tinha que ser tomada fresca, mas você vê a importância da cerveja. Aí você vai falar das navegações, tem a história da IPA, tá? Que era para poder durar mais, porque o lúpulo nunca foi para dar sabor, e sim para fazer durar mais a cerveja. Mas mesmo assim ela não durava, tá? Por isso que no navio tinha, logo no começo, breja, e depois tinha rum, ou vinho, que durava mais. Então, assim, veja o papel da cerveja até para servir de ração para os marinheiros. E aí acabava, porque por mais que você colocasse lúpulo, ela não durava toda a viagem. E aí tinha os barris de rum e de vinho para substituir a cerveja. E qual a importância da cerveja hoje? E é isso que eu estou tentando pensar. Se a gente for parar para ver o tanto de restrições que os governos colocam em cima da cerveja. E é óbvio, eu entendo que tem gente que abusa, eu entendo que tem gente que acaba abusando da cerveja e acaba criando um problema de saúde pública, de alcoolismo e tal, mas é a exceção da exceção da exceção da exceção. Geralmente você vai pegar alcoólatras, a gente está falando do cara que vai beber uma garrafa de uísque dia, ou duas, gin, cachaça,
Você nunca vê um alcoólatra com isso. Tá? Aí os caras vão falar, pô, mas é droga de entrada. Ele começa. Mas não é, não é. Isso daqui sempre, na história da humanidade, foi considerado um alimento. Então, esses vídeos que eu ando fazendo de o porquê que a gente bebe cerveja, sempre lembrando que a gente tem que beber com bastante responsabilidade, tá? Tomar 2 copos, 3 copos de cerveja por dia é algo completamente natural. É óbvio que se você for pegar aquelas cervejas de alto teor alcoólico e tal, mas isso é exceção também, né? São cervejas extremamente caras, são cervejas extremamente raras e não é o que a gente tem no dia a dia. Não é essa belezinha que a gente toma 2 copos para acompanhar um churrasco, ou pega uma cerveja, uma stout, toma 2 pints, você já fica bem e acompanha aí um prato gostoso, um churrasco, um bife bourguignon, uma carne de panela que é feita de músculo. Puta, adoro uma carne de panela com batatas. Qualquer dia eu vou fazer tudo isso daí para a gente entender. E eu venho com isso na minha cabeça, eu venho pensando que o papel da cerveja na humanidade, por mais que hoje você tem muito mais cervejas, você tem muito mais acesso, você tem muito mais opções do que você tinha antigamente. E o ser humano vem, de certa maneira, demonizando isso. Principalmente os governos, vem pondo um monte de restrições, vem pondo um monte de impostos, vem colocando um monte de coisas para algo que foi considerado um alimento essencial para a vida das pessoas. Inclusive, uma curiosidade, essa cerveja tá foda. Uma curiosidade, na Idade Média, as pessoas faziam cerveja em casa, não existia, até existia cervejaria, você ia lá e comprava a cerveja, mas era muito comum você fazer sua própria cerveja. Só que você fazia num volume muito grande e a cerveja não durava muito, então você tinha que consumir aquilo rápido. Então o que acontecia? Uma casa fazia a cerveja dela para aquela semana e chamava a comunidade para ir beber cerveja naquela casa, que era a casa pública, public, naquele momento. Na semana seguinte era a casa de outra pessoa, aquela ia ser a public house daquela semana, ia se fazendo rodízio, porque tinha que fazer muito e dava trabalho, demorava. Então, saía a cerveja naquela casa, aquela semana, aquela era a public house. Você percebe que é aí onde surge o pub, que era a casa pública. Era onde as pessoas iam beber cerveja, porque na semana seguinte era outra casa que ia ser. Note a importância social da cerveja na constituição do ser humano, na constituição da sociedade como a gente conhece hoje. E foi em volta desses pubs que aconteceram diversas coisas. Uma delas, a independência dos Estados Unidos aconteceu num pub. Todos os founding fathers, os pais fundadores americanos, se reuniam em pubs tomando cerveja. E eles bolaram a Constituição americana, bolaram toda a independência americana em volta dos pubs. Em cima disso. E hoje me falta enxergar uma revolução trazida pela cerveja. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou tentar pela primeira vez colocar um card em algum lugar aqui, levando para esse vídeo onde eu vejo, onde eu tenho uma visão de como a cerveja artesanal e as micro cervejarias podem revolucionar e fazer com que haja uma distribuição de renda melhor, haja uma melhora na sociedade. Enfim, esse é um vídeo que, sem menor roteiro, simplesmente sentei aqui em frente, quis falar com você, quis
testar outra câmera também, porque não? Ver se esse troço funciona. O monitor ali fica mostrando umas mensagens estranhas, nem sei se vai gravar direito, mas enfim. Se você quer vídeos improvisados, vindos da cabeça, sem o menor roteiro, você coloca aí nos comentários e eu terei o maior prazer em ficar falando bobagem aqui para você, porque, como eu disse no vídeo anterior, isso amplifica o delta de potencial vital da minha vida. Então, eu te desejo um excelente dia e clica aí no seguir, no sininho, enfim, é a coisa toda que você já sabe, que todo mundo pede no canal do YouTube, é a mesma coisa.